De Deus, tudo bem? Pastor Adriano aqui, dando sequência ao que nós estamos falando a respeito da importância da hermenêutica bíblica na interpretação das escrituras sagradas. Algumas das melhores ou maiores ferramentas que a hermenêutica vem nos proporcionar é que a regra áurea da hermenêutica diz o seguinte, que o texto é o seu melhor intérprete. Na questão teológica e da interpretação bíblica, a Bíblia é a sua maior intérprete. Todos os textos sagrados, quando olhados à luz das próprias Escrituras, a respeito do mesmo assunto, da mesma perspectiva, nós chegaremos a uma compreensão do que realmente a Bíblia como um todo, e não somente um texto isolado, está querendo realmente dizer. Isso seria o que nós chamamos de simetria bíblica, mas isso é uma matéria que nós vamos avançar um pouquinho mais, a respeito dessa coerência entre os escritos bíblicos. Então, o que eu quero dizer é que a Bíblia é a sua maior intérprete. Então, nós não precisamos pegar livros apócrifos, livros que não foram considerados canônicos para uma interpretação bíblica correta. Nós não precisamos sair do texto ou do contexto bíblico para termos uma compreensão correta. Vale lembrar que toda pessoa, quando vai ler as Escrituras, toda pessoa, quando ela vai ler o texto, ela se torna também, não só além de um leitor, ela se torna também um intérprete. E a pergunta é, esse intérprete está realmente interpretando o que ele está lendo de forma coerente, segura e correta? Esta é a pergunta. Porque toda pessoa que vai ler e que automaticamente ela é um intérprete, ninguém faz uma interpretação do nada. Todos nós temos um pressuposto, nossas crenças, nossos paradigmas. E isso é muito importante na hora de nós lermos as Sagradas Escrituras. Eu costumo dizer aos meus alunos que nós, quando vamos ler as Escrituras, temos que ter cuidado de tirarmos as nossas lentes. Que lente é esta, pastor? É a lente da nossa cosmovisão, da nossa visão de mundo, do que nós entendemos como certo e errado, do que nós já percebemos como certo ou errado em determinadas questões. Isso pode determinar da forma com que eu vou interpretar um texto ou não. Isso é muito importante. A hermenêutica, ela vai nos dar algumas ferramentas para que nós possamos verdadeiramente, com imparcialidade, nós colocarmos realmente essas ferramentas em ação e fazermos uma exegese, que já é uma outra matéria, do texto, para que nós possamos ter uma compreensão correta. Então, se a Bíblia é a sua maior intérprete, ou a melhor intérprete, quer dizer que se eu interpreto de uma forma errada, eu vou automaticamente também aplicar de forma errada. E se eu interpreto de forma correta, logicamente eu vou aplicar também de forma correta e coerente. Então daí a importância dessa matéria chamada hermenêutica, das ferramentas que nós vamos aqui disponibilizar de maneira, logicamente, de maneira bem simples e aplicada, mas que fazem toda a diferença na hora que você for ler as Escrituras e fazer uma interpretação de um texto. Por mais, talvez, difícil que ele pareça ser, se você utilizar as ferramentas bíblicas para que você realmente tenha uma interpretação correta das Escrituras, eu tenho certeza que isso fará toda a diferença na sua leitura. Então, o próximo vídeo eu vou fazer a respeito dessas ferramentas. Eu vou listar aqui as ferramentas. Primeiro, a ferramenta chamada de interpretação literal. Interpretação literal.
A segunda ferramenta, iluminação espiritual. Iluminação espiritual. Terceira ferramenta, princípios gramaticais. O que a gramática tem a ver com o texto? Tem muita coisa a ver, você vai perceber isso. Isso pode te ajudar muito na interpretação. Quarto, e não menos importante, contexto histórico. Em qual contexto está esse texto que você está lendo? Qual é o contexto histórico, cultural, linguístico? Nós vamos entender a importância disso também. E por último, não menos importante, a simetria bíblica, que é essa linha do tempo em que nós temos que compreender de Gênesis a Apocalipse o que a Bíblia quer realmente dizer sobre um texto, sobre um tema, sobre uma determinada passagem ou até mesmo um contexto imediato, posterior ou anterior. Então eu gostaria de compartilhar contigo essa parte da hermenêutica. No próximo vídeo nós estaremos explicando melhor cada uma dessas matérias.